No Antigo Testamento havia uma doença que, para efeitos da lei, foi investida com enormes consequências sociais e até espirituais. Se chamava lepra. Como nós vimos, a lei do Antigo Testamento era uma dramatização de verdades espirituais. O tabernáculo, os sacerdotes, sacrifícios não davam conta do recado, mas eles apontavam para um trabalho futuro que Cristo realizaria lá na frente. Entre todas essas leis, havia regulamentos sobre realidades de nível superficial, como alimentação, leis econômicas, civis, enfim. Por exemplo, as paredes que estavam infectadas com mofo eram uma questão levada muito a sério lá em Levíticos 14. Era um sinal de uma criação profundamente danificada pelo pecado. Do mesmo modo, as doenças de pele foram destacadas na lei, não porque a pele era mais importante do que o resto do corpo. De fato, era justamente o oposto. A lei preocupava-se com a impureza externa como um sinal de questões mais profundas a serem resolvidas no interior. O leproso, com pele imunda, nos lembra dos nossos próprios corações imundos. E por isso, é desesperador sermos lembrados de como a nossa imundície merece o ostracismo, tanto de Deus como do homem. Agora, olha só o que o sacerdote devia declarar sobre o leproso. Levíticos diz: aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro. A sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca ele gritará: impuro, impuro. E será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Levíticos 13, 44 a 46. E isso aqui, essa cena terrível de exílio social, isso é exatamente o que nós merecemos a um nível muito mais profundo. Escuridão exterior e vergonha é o que deveria nos acompanhar. E tal como com o leproso, não há nada que nós possamos fazer quanto a isso. Só que há esperança para o leproso. Não há nada que o leproso possa fazer, só que há coisas que podem acontecer ao leproso para a sua purificação. Em primeiro lugar, o sacerdote vai sair do acampamento, e aqui está o começo de tudo. O sacerdote encontraria o pobre desgraçado em sua miséria. E em segundo lugar, haveriam sacrifícios. Há um ritual específico envolvendo duas aves, lá em Levíticos 14, versos 4 a 7. Uma das aves é sacrificada, e o sangue dela é borrifado sobre a outra ave que depois será liberta. Aqui, o leproso é ensinado que a sua liberdade custa o sangue de outro. E em terceiro lugar, o leproso se afasta durante uma semana e raspa todos os pelos do seu corpo. Ele regressa só no 8º dia, parecendo um recém-nascido. E num sentido profundo, ele nasce de novo. Essa é uma imagem da nossa própria purificação espiritual. Cristo nos encontra em nossa depravação, morre por nós, nos limpa com o seu sangue e nos eleva em sua ressurreição para uma nova vida. E quando ele encontrou um leproso, lá no capítulo 1 de Marcos, Jesus foi capaz de efetivar essa realidade já na vida daquela pessoa. O texto diz que veio um leproso a Jesus, suplicando-lhe, ajoelhando-se diante dele e dizendo-lhe: se quiseres, podes fazer-me limpo. E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou aquele leproso. E disse para ele: eu quero, fique limpo. E logo que Jesus falou aquelas palavras, imediatamente a lepra se afastou daquele homem e ele ficou limpo. Eu tenho certeza que os judeus temiam que Jesus tivesse se tornado impuro pelo contato com aquele leproso. Só que em vez disso, acontece justamente o contrário. Jesus é quem, entre aspas, contamina aquele homem com pureza. Ele está comovido de compaixão pela situação daquele homem. Ele estende a mão para o tocar, algo que era impensável na época de Jesus. E é a sua pureza que passa para o leproso. E esse mesmo milagre acontece a todos aqueles que são espiritualmente impuros, mas que correm para ele buscando a purificação. Em Marcos 1, a cura parece ser feita sem qualquer tipo de esforço. Só que, tal como aquela ave libertada só tinha sido libertada à custa do sangue da outra ave, também a limpeza daquele leproso tinha uma etiqueta de preço fixada. Para purificar o leproso, Jesus teve que morrer a morte do impuro. Ele foi levado para fora da cidade e pendurado e amaldiçoado por todos. Ele tornou-se desprezado e rejeitado, sofreu o exílio do céu, só que ele fez isso para trazer os exilados para dentro da cidade. A má notícia é que todos nós somos leprosos espirituais. Só que a boa notícia é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Podemos correr para Cristo, o nosso sacerdote de sacrifício. Podemos dizer: Senhor, se estiveres disposto, podes me purificar. E com a mesma compaixão no seu coração, a sua resposta será:
Eu quero. Fique limpo.